Vamos, vamos, mais rápido! O exército celestial marchava a rápidos passos, se posicionando à frente do arcanjo Remiel. Atenção! Não importa o que aconteça, mantenham suas posições. Ninguém entra nesse prédio sem minha autorização até segunda ordem. Entendido? Sim, senhor! Todo o céu estava em alerta máximo. Uma legião de anjos se mantinha de prontidão na ala médica, enquanto Rafael e seus curandeiros trabalhavam incansavelmente na esperança de salvar a vida de Miguel, que se encontrava entre a vida e a morte. Esquadrões patrulhavam as ruas à procura de qualquer vestígio do demônio responsável pelo atentado contra o líder dos arcanjos, mas não havia vestígio algum do covarde. Como se isso já não fosse suficiente, Cassandra também não dava nenhum sinal de melhora, e muito menos sinais de que acordaria em breve. O que não deixava a situação de Rafael nada fácil, porque por mais que todos os arcanjos se tratassem como irmãos, Miguel e Gabriel eram seus únicos irmãos de sangue, e Rafael estava prestes a perdê-lo para sempre. Do lado de fora da sala, Remiel aguardava junto ao seu esquadrão, quando Gabriel e Uriel chegaram, claramente nervosos e ansiosos para saber sobre a situação de Miguel. Como ele está, Remiel? Remiel hesitou em falar na frente de Gabriel, mas acabou contando. As informações que tenho até o momento não são nada otimistas. Gabriel retorceu a cara, claramente contendo as lágrimas. Ele foi empalado das costas ao tórax, além de possuir graves queimaduras em seus órgãos internos. Já me envolvi em mais batalhas do que posso me lembrar, mas nunca vi nada parecido com aquilo. Sinceramente, acredito que devemos nos preparar para o pior. Após algumas horas, Rafael saiu da sala de operações. Todos o cercaram sem lhe dar tempo para respirar, e começaram a bombardeá-lo de perguntas. Como ele está, Rafael? Como está nosso irmão? Rafael estava com o olhar abatido e cansado que imediatamente deixou todos desesperançosos. Porém, esse olhar não passava de um cansaço extremo pelo uso de magia. E logo, um fraco sorriso brotou em seu rosto. Ele vai ficar bem, irmãos. Conseguimos estabilizá-lo. Nenhum dos presentes fez questão de esconder sua alegria e correram para abraçar Rafael. Pelos céus, não podíamos esperar menos do que isso de você, Rafael. Meus parabéns. Agradeço suas congratulações, mas devo admitir que não tenho a confiança de poder realizar tal milagre em qualquer outro paciente. A força de vontade de Miguel é realmente algo sem precedentes. Sem isso, eu não tenho dúvidas de que teria morrido. Precisamos encontrar o desgraçado que fez isso ao nosso irmão. Além disso, se Azazel tiver algo a ver com isso, juro que arranco seu outro olho com minhas próprias mãos. Pode ter certeza de que o encontraremos, irmão. E Azazel terá que explicar o que aconteceu com Miguel. Já chega! Essa não é a hora nem o lugar para falar dessas coisas. Além disso, como está Cassandra, Rafael? Eu espero que tenha notícias tão boas quanto a que acabou de nos trazer. Rafael novamente voltou para sua expressão apática e triste de antes, enquanto dizia: Infelizmente não. Conseguimos curá-la de seus ferimentos, mas não fomos capazes de acordá-la e muito menos de restaurar suas asas. As asas? O que aconteceu com as asas da pequena? Como isso ainda não chegou aos seus ouvidos? Do que você está falando? Gabriel era muito apegado à sua sobrinha, quase como um segundo pai. E ao lembrar do que aconteceu com Miguel, Rafael hesitou em lhe contar sobre as asas de Cassandra. Incomodado com isso, Remiel tomou a frente e contou a Gabriel. Gabriel. Remiel! Aparentemente, Cassandra teve suas asas cortadas enquanto esteve no submundo. Como tiveram coragem? Por que ele não me contou isso? Ele? Todos olharam para Gabriel. Quem seria exatamente ele, irmão? Esperem. Ele está bem aqui. Gabriel, Uriel e Remiel estavam parados em frente a uma cela de prisão onde ninguém menos que Lucian estava trancado. O príncipe estava sentado na cama como se aguardando por algo. E ao perceber a presença dos arcanjos, se levantou e se aproximou das barras da cela. Você demorou. Podemos continuar nossa conversa? Você realmente o capturou, irmão? Como conseguiu? Na verdade, ninguém o capturou. Ele se entregou. Disse que precisava falar com Miguel urgentemente. Tenho certeza que sim.
Adoraria ter a chance de terminar o trabalho que começaram, não é? Do que você está falando? Seu verme. Estou falando de como vocês atacaram de maneira covarde até quase a morte. Quando foi que isso aconteceu? Se acalme, Remiel. Deixe que eu falo com ele. Essa é a verdade, Lucian. Miguel foi atacado em seu quarto noite passada por um demônio. Lucian olhou para Gabriel, já começando a entender o que havia acontecido. Gostaria de poder ajudá-los, mas infelizmente quando saí do submundo não era bem visto aos olhos do Imperador. Nesse momento, Remiel, já sem paciência, puxou Lucian até as grades e, falando cara a cara, começou a intimidá-lo. Não sei se percebeu, mas não sou exatamente reconhecido por minha serenidade. Então, se tiver algo de útil a dizer, diga de uma vez. Os olhos de Remiel faiscavam e sua mão se apertava cada vez mais ao redor do pescoço de Lucian. Mas o príncipe não demonstrava o mínimo desconforto com isso. Agarrou o pulso de Remiel e, enquanto o apertava, disse: se fosse dizer algo, poderia dizer que Baal está com saudades de seu irmãozinho. Mas não gosta de mentiras. Lucian parou de apertar o pulso de Remiel, que ficou surpreso ao ouvir sobre Baal. Aquele desgraçado. Não sabe mesmo manter a língua dentro da boca. Mas isso já não importa. Não tenho mais nenhum tipo de laço com aquela aberração. Remiel não disse mais nada para Lucian. Apenas saiu batendo os pés e pressionando seu pulso dolorido. Acho melhor ir atrás dele. Certo. Um pouco antes de sair, Uriel olhou para Lucian, com uma clara expressão de desprezo em seu rosto. Lucian olhou para Gabriel com um olhar sarcástico e disse: pensei que os anjos seriam mais simpáticos com os convidados. Você não deixou exatamente a melhor das impressões nas outras vezes que esteve aqui. Justo. Mas agora vamos direto ao ponto. O que mais quer saber? Vamos começar na ordem dos acontecimentos. Qual era seu objetivo ao levar Cassandra para o submundo? Nenhum. Estava inconsciente e só descobri que ela havia sido raptada quando chegamos ao inferno. Então por que a levaram? Você viu minhas asas, não? Claro que as vi. Mas o que isso tem a ver com ela? Recentemente descobri que Demiurgos desejava usá-la para criar outros iguais a mim. Outros? Mas como? Acredito que já saiba como essas coisas são feitas. Desprezível. Mas afinal, como você se tornou um Nefelim? Demiurgos desejava um soldado perfeito. E o meio que encontrou para isso foi disparando uma flecha forjada da alma de um serafim para me transformar nisso que você está vendo. O que está dizendo? Nós saberíamos sobre a morte de um serafim. Receio que suas informações estejam equivocadas. Se me permite, quem cuida de tais informações por aqui? Gabriel pareceu confuso com a pergunta. Um de nossos comandantes, servo de confiança do Miguel. Qual dos comandantes, exatamente? Gabriel estreitou os olhos e olhou ainda mais confuso para Lucian. Por que tanto interesse nesse assunto? Só responda a pergunta e poderei lhe esclarecer tudo. Gabriel pensou por um momento antes de revelar a identidade do informante para Lucian, mas decidiu lhe contar. Se lhe interessa tanto assim saber, ele se chama Azazel. Que merda. Lamento muito lhe informar, mas vocês foram enganados. O que você quer dizer com isso? Esse tal de Azazel os traiu, e trabalha atualmente para o meu pai como seu espião. Não me surpreenderia nada se houvesse sido ele o verdadeiro responsável por atacar Miguel. A forma como ouvi falar sobre ele no submundo, com certeza não era algo que um servo de confiança diria. Gabriel estava em choque. Havia escutado enquanto seus irmãos falavam sobre Azazel minutos atrás, mas estava abalado demais para processar o que estavam dizendo. Isso não pode ser verdade. Miguel criou desde que era um garotinho perdido nos escombros da guerra. Azazel seria... Não. Se você está aqui, tudo é possível. Eu mesmo o enfrentei no submundo. E além disso, portava também uma arma estranha em seu dedo. Uma joia que chamou de fogo ancestral. A chama primordial. Isso mesmo. Então é mesmo verdade. O que significa que a essa altura o anel já está em posse de Demiurgos. Se me permite, pude enfrentar essa arma no submundo. E não creio que seja algo tão devastador para os preocupar dessa forma. Por que está tão desesperado? Você não está enganado. A chama em si não causaria muito mais destruição do que um demônio completo. O que nos preocupa é não tê-la em nossa posse. E por que isso? Uma alma possui grande poder sobre a vida de seu hospedeiro. Um mortal pode viver para sempre através dela, assim como um imortal pode ser destruído por ela. E assim como a flecha que te acertou foi forjada da alma de um serafim, a chama primordial foi forjada da alma de Demiurgos. O que está dizendo? É justo que saiba.
Mas tenha calma enquanto lhe conto. Com o final da rebelião e o banimento de Demiurgos, todos começamos a nos preocupar com formas de garantir que isso nunca mais voltasse a acontecer com outros anjos. Contudo, não estávamos preparados para o que viria a seguir. A verdade é que nunca imaginamos que seu pai poderia sobreviver lá embaixo. Muito menos tornasse aquele lugar desolado em seu império. Esse nosso erro nos custou incontáveis vidas. Com o poder da escuridão acumulado, Demiurgo se tornou praticamente invencível. A tal ponto que nenhuma de nossas armas teria poder suficiente para matá-lo. E nossa única esperança continuava sendo nos apoiar em Miguel. Sempre me perguntei o porquê de todos o tratarem como um rei. Inclusive no submundo. Ele não é um rei. Nunca quis ser um. Mas sim, confiamos nossas vidas a ele e por isso o tratamos com tamanho respeito. Porém, a cada dia que passava no submundo, Demiurgo se fortalecia, chegando até mesmo a forçar Miguel a pedir nossa ajuda em suas batalhas. Não demoraria até que não fôssemos mais o suficiente para contê-lo, e todo o céu fosse dizimado. Foi nessa mesma época que Uriel, conhecedor de lendas antigas e magia arcana, nos contou sobre a possibilidade de aprisionar a alma de seres em objetos. Como pode imaginar, ficamos receosos com tal ato, que iria contra todo o nosso código de conduta. Mas no final, sem opções e por unanimidade do conselho, concordamos com o plano. Imagino que tomar a decisão foi a parte mais fácil. Se ele já era tão poderoso quanto está me dizendo, como conseguiram arrancar sua alma? Não foi fácil, e todos tivemos que nos sacrificar naquele dia. Mas sem dúvida alguma, foram Miguel e sua família que pagaram o preço mais alto. O que quer dizer? A esposa de Miguel, Aurora, era o 7º arcanjo de nosso conselho. Mantivemos o título e os 7 tronos no salão em sua homenagem. Mas a verdade é que atualmente restam apenas 5 de nós. 5? O que diabos aconteceu com o 6º? Isso não é da sua conta. O que você precisa saber é que naquela época Demiurgos não havia como uma ameaça. Então, aproveitando-se disso, a Aurora cortou sua garganta, nos dando uma brecha para puxar a alma para fora. A espada que Cassandra hoje carrega se trata justamente da espada que sua mãe utilizou nesse dia. O que aconteceu com ela? Gabriel olhou para Lucian com um olhar mórbido. Seu pai não ficou nada feliz com o que ela fez. E sem que pudéssemos salvá-la, Demiurgos a devorou. O príncipe empalideceu ao ouvir as palavras de Gabriel. Isso é impossível. Não adianta negar a história. Seu pai a devorou como o monstro que ele é. Não pode ser. Gabriel olhou para Lucian e, ao ver sua expressão de choque, decidiu aliviar um pouco sua alma. Acreditamos que os demônios completos são como um tipo de possessão, onde o invocador não tem mais controle de suas ações e se torna prisioneiro em seu próprio corpo, uma vez que permite ser possuído pela escuridão. Obviamente não estou tentando justificar as ações de nenhum deles. Mas prefiro ser o tipo que luta com argumentos ao invés de espadas. A razão pela qual estamos conversando aqui e não com sua cabeça passando pela guilhotina. Lucian estava refletindo sobre tudo o que Gabriel lhe disse, e permanecia em silêncio enquanto fazia. Agora tem uma última... Espere, antes que me faça responder mais alguma coisa, me permita uma pergunta. Gabriel olhou curioso para Lucian. Vá em frente. Você disse que os demônios completos são um tipo de possessão que sofremos. Isso não significaria que Demiurgos poderia de alguma forma ser salvo? Gabriel olhou para Lucian com olhos de profunda tristeza e compaixão. Já pensamos nisso antes, mas acabamos por descobrir que é impossível. Lucian permaneceu calado, enquanto Gabriel lhe explicava. Testamos diversas formas de purificação antes de selar sua alma. Essa foi definitivamente nossa única alternativa. Lucian estava triste, por mais que não demonstrasse. No fundo, tinha esperanças de conhecer o anjo que seu pai um dia havia sido. Agora que já respondi sua pergunta, responda a minha última. Por que veio ao céu? Permanecer em silêncio não ajudará nenhum de nós. Não sairei daqui até que me responda. Por que veio até aqui sabendo que não seria bem-vindo? Eu te disse que preciso falar com Miguel. Mas ainda não me disse o porquê. E sem isso não posso considerar seu pedido. O que é tão importante que vale arriscar sua vida dessa forma? Não estou buscando arriscar minha vida, mas há algo que preciso fazer antes de me reencontrar com Demiurgos. O que é esse algo? O que busca de tão valioso que o faz avançar em território inimigo sozinho?
Lúcia encarou Gabriel com olhos firmes e decididos. Cassandra. Gabriel arregalou os olhos enquanto Lúcia mantinha os seus fixos no arcanjo. Não pode ser. Você. Se é isso que deseja saber? A resposta é sim. Estou apaixonado por Cassandra. Você tem alguma ideia do que está dizendo? Esse amor é impossível. É um amor condenado. Eu já sei disso. Então por que está aqui? Para libertá-la de mim. Libertá-la de você? Me explique isso melhor. Cassandra e eu fizemos um acordo para que eu a libertasse de sua prisão. Os detalhes não são mais relevantes. O que importa é que para isso eu a obriguei a aceitar uma corrente de almas entre nós. Vocês perderam completamente a cabeça. Concordo que foi tolice. Mas como me disse, não se pode negar a história. Estou aqui para consertar esse erro. Lucian abriu suas asas que bateram contra as paredes de pedra, ocupando quase todo o espaço da cela. Essas asas são um lembrete de meus pecados. Não posso fugir disso. Mas não preciso e nem quero arrastar Cassandra comigo. Lucian puxou do seu cinto um dos frascos que Baba Yaga lhe havia entregado e o estendeu a Gabriel. Se em algum momento acreditar que estou dizendo a verdade, dê isso a ela. O que é isso? Um antídoto. Gabriel olhou no fundo dos olhos de Lucian e, vendo a verdade neles, guardou o frasco. Eu entregaria a ela no momento certo. Só mais uma coisa. Não diga para que serve a poção até que Cassandra tenha tomado. Se ela souber o que planejo fazer, com certeza acabará se intrometendo onde não deve. Mantenha segura. Isso é tudo que peço. Nunca imaginei que eu viria preocupado com a segurança de Cass, enquanto você mesmo planeja morrer. Deixo minha sorte nas mãos do destino. Que o destino decida, então.